queridos. Eu sou o pastor Dolavan e este é o podcast educacional Discípulo Eu. O tema deste episódio é o batismo nas águas e os objetivos de aprendizagem são apresentar o batismo nas águas como uma ordenança de Jesus Cristo e uma prática histórica na vida dos cristãos. Compreender o batismo nas águas como um símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo, representando o sepultamento da velha vida e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. O batismo nas águas é uma das ordenanças estabelecidas por Jesus Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A condição para o batismo, apresentado nas Escrituras, é a fé em Jesus Cristo. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. O batismo nas águas é uma prática comum entre os cristãos desde o início da igreja, conforme registrado em Atos 2:38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, receberão a dádiva do Espírito Santo. Jesus também foi batizado, como descrito em Mateus 3, de 13 a 16. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. O batismo simboliza o sepultamento da velha vida e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Ao descer as águas e ficar totalmente submerso, o cristão é sepultado com Cristo e, ao emergir, é ressuscitado para uma nova vida. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Ao decidir pelo batismo nas águas, é fundamental crer de todo o coração em Jesus Cristo. Dessa forma, o batismo deve ser precedido pela fé sincera em Jesus e um estilo de vida em conformidade com seus ensinamentos. As Escrituras relatam uma experiência em que Filipe, apóstolo de Jesus Cristo, ao anunciar as boas novas a um eunuco, realiza o seu batismo. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. As Escrituras trazem orientações acerca do novo estilo de vida que deve acompanhar o ato de crer em Jesus Cristo, uma vida de santidade. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Santidade não significa perfeição, mas um esforço contínuo para viver em paz com Deus e com os outros, abandonando hábitos e costumes que desagradam a Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando cremos em Jesus Cristo, Ele passa a ser o nosso Senhor. O pecado não comanda mais a nossa vida. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós
também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. O batismo nas águas é uma ordenança fundamental de Jesus Cristo e um símbolo da transformação que ocorre na vida do cristão. Representa o sepultamento da velha vida e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Convido você para um momento de oração. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de te conhecer e desfrutar de uma vida cheia de significado e valor. Ensina-me a cada dia a viver uma vida que te agrade. Oro em nome de Jesus. Amém. Vamos praticar? Reflita sobre sua experiência de batismo ou suas expectativas em relação a ele. Caso já tenha sido batizado, relembre uma foto do momento ou escreva sobre como essas experiências marcaram sua caminhada de fé, lembrando que o batismo simboliza o sepultamento da velha vida e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Se ainda não foi batizado, pense sobre o que essa decisão significa para você e como ela pode impactar sua vida cristã. Compartilhe seu testemunho de fé e conte como o batismo ou a decisão de seguir a Jesus transformou sua forma de viver e como isso tem impactado sua relação com Deus e as pessoas ao seu redor. Eu sou o pastor Dolavan e esse é o podcast educacional Discípulo Eu.